Olá, pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da unidade 2 da nossa apostila 2, que fala sobre tabela periódica. Mas antes de começar a ver esses exercícios, vamos dar uma lembradinha aqui, né, de algumas coisas que vocês já aprenderam sobre a tabela periódica, ok? A gente tem uma tabela aqui, né? Essa aqui não está apresentando legenda, mas muitas vezes a gente tem um quadradinho em algum canto que explica que no meio fica o símbolo, o nome, aonde que está o número atômico, onde que está a massa, certo? Normalmente a gente tem essa legenda, ok? O que mais que nós vimos aqui sobre a tabela periódica? A gente viu que a gente tem o hidrogênio aqui, né? O hidrogênio, ele poderia até ser colocado um pouquinho mais afastado aqui, porque ele não pertence a nenhum grupo da tabela periódica. Ele é colocado aqui simplesmente porque a nossa tabela periódica é organizada em ordem de números atômicos, né? Então, temos aqui o número atômico 1, 2, 3, certo? Mas o hidrogênio não pertence, não se encaixa em nenhum grupo. E nós temos também a divisão entre metais e não metais. Quem são os metais? Ó, todo esse grupo aqui. Aqui a gente tem os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Mais esse bloco aqui, o bloco D, são os metais de transição. Mais essa escadinha que já está até marcada aqui, ó. São outros metais representativos, certo? E aqui nós temos os metais de transição interna, ok? Todos estes são metais, o restante são não metais, são ametais, ok? O que mais que nós podemos falar da nossa tabela periódica, então? A gente viu, ó, a gente tem aqui linhas, né? Cada linha da tabela periódica, ó, cada linha é chamada de período. E o período representa o número de camadas, camada K, L, M, certo? Da distribuição eletrônica de cada átomo, ok? E nós temos aqui que cada coluna representa um grupo, certo? E os grupos, a característica que eles têm é a distribuição eletrônica, semelhanças na distribuição eletrônica, né? Ou seja, semelhanças na camada de valência. Todos os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, certo? E por isso eles têm propriedades químicas semelhantes, ok? E através da distribuição eletrônica, nós podemos encontrar, mesmo sem a tabela periódica, nós podemos prever a posição que os elementos químicos vão estar na tabela periódica. Por que isso? Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem o grupo 1, né? Aqui, né? Grupo 1, coluna 1, grupo 1. Todos os elementos que ficam aqui no grupo 1, a distribuição eletrônica deles termina em S1. Esse grupo 1 aqui são os metais alcalinos, certo? No grupo 2, todos terminam em S2. Aqui nós temos, ó, no grupo 3, 13, né? Todos terminam em P1, no 14 em P2, no 15 em P3 e continuamos na ordem P4, P5, P6. Aqui temos do D1 ao D10 e aqui do F1 ao F14 e o último aqui termina em D1 também, que eles seriam colocados aqui, né? Os meus lantanídeos. Então, para fechar aqui em D1, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, a distribuição eletrônica do alumínio. Vamos escolher o alumínio, por exemplo, ok? O alumínio tem 13 elétrons, né? Número atômico 13, no seu estado fundamental ele tem 13 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica do alumínio? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, até agora temos 10, né? 3s2, 3p1, certo? Então, como vimos, ó, a minha distribuição eletrônica terminou em P1,
Ó, P1 quer dizer que tá no grupo 13, então confirmamos, ok? E a gente pode também passar aqui, ó, para a camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons, camada M com 3 elétrons, certo? Olha, tem 3 camadas, e por isso ele tá, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, ele tá no terceiro período, ok? E na sua última camada, na camada de valência, ele tem 3 elétrons, assim como todos os elementos do grupo, certo? Então, agora que já vimos isso, já fizemos essa rápida revisão, vamos lá para os nossos exercícios. Esses 2 primeiros exercícios falam um pouquinho da história da tabela periódica, certo? Então, o raciocínio indutivo se desenvolve a partir do que já é conhecido, mas requer uma etapa adicional para descrever o que ainda é desconhecido. Foi o raciocínio indutivo que permitiu ao cientista Mendeleev. Então, a gente tem que ver lá na nossa historiazinha, né, da tabela periódica, que o Mendeleev, ele conseguiu prever 2 elementos químicos, o germânio e o gálio, certo? O germânio e o gálio, eles não eram conhecidos ainda, não tinham sido descobertos, não tinham sido isolados e caracterizados, mas através do raciocínio de como ele estaria montando a tabela periódica, ele conseguiu prever que existiam esses 2 elementos químicos, certo? Que mais tarde foram descobertos, ok? Questão número 2. Dmitri Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões dos elementos. Henry Moseley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev. Ao descobrir experimentalmente, então, o que Henry Moseley descobriu foram os números atômicos, certo? E com isso, pôde esclarecer as dúvidas, né, de Mendeleev, dos elementos que eles tinham organizado, que algumas ordens estavam invertidas daquele previa, né? Aí, com a descoberta do número atômico, ele conseguiu organizar direitinho, em ordem de número atômico, a tabela periódica, certo? Questão número 3. Dentre os nutrientes necessários à saúde, tais como proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas, estão os minerais. Assim como as vitaminas, os minerais não podem ser sintetizados pelo organismo e, por isso, devem ser obtidos através da alimentação, pois desempenham diversas funções no organismo. Os minerais possuem papéis importantes como reguladores orgânicos que controlam os impulsos nervosos, a atividade muscular e o balanço ácido-base do organismo, e como componentes ou ativadores reguladores de muitas enzimas. Eles são divididos em macrominerais, cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre, e microminerais, ferro, cobre, cobalto, zinco, manganês, iodo, molibdênio, selênio e flúor. Aí ele está dando aqui os dados dos números atômicos de cada um desses elementos que ele citou, ok? E ele quer saber, dentre os minerais citados acima, são halogênios, coluna 17 da classificação periódica, os elementos. Então, os halogênios é o grupo 17, que é esse grupo aqui, tá? Aqui nós temos os halogênios, o grupo 16 são os calcogênios, grupo 18, os gases nobres. Aqui temos os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Os outros grupos representativos, o nome é baseado no primeiro elemento químico, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, ok? Ele quer saber qual da sequência aí, né, dentre as alternativas, que representam só elementos do grupo 17, ok? Olhando direto para a tabela periódica, a gente já pode ver, ó, cloro, flúor e iodo, ó. Flúor, cloro e iodo, ok? Aqui os outros elementos não estão, né, nesse grupo, ó. O sódio tá aqui no grupo 1, por exemplo, o potássio também, o ferro tá aqui
dos metais de transição, certo? Todos esses átomos estão em outro grupo. Ah, Natália, mas e se eu não tivesse a tabela periódica? Como que eu ia saber se estava no grupo certo ou não? A gente poderia saber, por exemplo, pela distribuição eletrônica, tá? Lembrando que todos os elementos aqui do grupo 17 terminam em P5. A sua distribuição eletrônica termina em P5. Então, a gente poderia fazer a distribuição de cada um, já que ele deu o número atômico, certo? Por exemplo, o sódio, ele deu lá que o número atômico é 11. Se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica do sódio, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se termina em S1, tá no grupo 1, ok? Aí vamos conferir, ó, vamos fazer do cloro agora para conferir. Como é que ficaria do cloro? O número atômico dele é 17, tá? Que ele deu até lá no enunciado. Vamos lá fazer então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Terminou em P5, ó. Terminou em P5, tá no grupo 17. Se vocês forem fazer, vamos fazer até do flúor também. O flúor, número atômico 9. 1s2, 2s2, até que a gente tem 4, 2p5. Também terminou em P5, ó. Ok? Então, se vocês forem fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, todos terminariam em P5 e por isso estão no grupo 17. Então, nossa resposta aqui é a letra D. Questão número 4. Os elementos químicos sódio, ferro e fósforo são de grande importância para a sociedade, pois possuem inúmeras aplicações. Esses 3 elementos possuem a seguinte distribuição eletrônica. Então, do sódio, do ferro e do fósforo. A partir das distribuições eletrônicas acima, assinale a alternativa incorreta. Então, nós queremos aqui, ó, a alternativa incorreta, certo? Então, vamos lá. O ferro é um elemento de transição interna. Aqui, ó, o ferro, ele está dizendo que está no bloco D, né? No bloco D, que é esse bloco aqui, a gente tem os metais de transição, mas não de transição interna. O bloco F, que são os metais de transição interna, ok? Então, a gente já sabe que essa é a nossa alternativa incorreta. Mas vamos analisar as outras para aprender um pouco mais, ó. Fósforo é um elemento que pertence ao grupo do nitrogênio, terminou em P3, ó. P1, P2, P3, certo? O elemento do grupo do nitrogênio realmente termina em P3. E a gente pode ver o fósforo logo aqui abaixo, certo? Sódio é um metal alcalino, sim, ó, terminou em S1. Todo mundo que termina em S1 tá no grupo 1, que é um grupo dos metais alcalinos, ó, o sódio aqui, ó. O fósforo é um não metal. Realmente, fósforo não é um metal, certo? Ele não se encontra no grupo dos metais, ok? E, por último, o ferro é um metal. Sim, ó, ferro aqui, ó. Ferro é um metal de transição, então essa também está verdadeira. Nossa afirmativa falsa é a número 4. Questão número 5. Os elementos A, B e C têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, aqui, ó, termina em P3, em P5 e em S2. Com base nessa informação, é falso dizer que o elemento A é um não metal. Elemento A terminou em P3, está no grupo do nitrogênio, certo? O grupo do nitrogênio. E a gente ainda pode ver, ó, que ele está dizendo se é a camada de valência, ó, esse 3 aqui indica que ele está no terceiro período, é a minha terceira camada, é a camada de valência, certo? Então, está no terceiro período, terminando em P3, a gente tem o fósforo, que é um não metal. Então, a letra A está correta. Afirmativa B. O elemento B é um halogênio. Ó, terminou em P5, todo mundo aqui, halogênio, grupo 17, certo? Esse é o grupo dos halogênios, todo mundo aqui termina em P5. Então, realmente, B é um halogênio. O elemento C é um metal alcalino terroso, terminou em S2, certo? Ainda podemos dizer mais, ó, tem 3S2, está no terceiro período
e terminou em S2, então a gente tem aqui o magnésio. No B, a gente está no quarto período, ó. Esse 4 aqui indica quarto período. 1, 2, 3, 4, quarto período. Esse aqui seria o nosso átomo B. O átomo C realmente é um metal alcalino terroso. Também está verdadeira. Os elementos A e C, né? Temos aqui o elemento A, vou botar aqui, ó. A, o elemento B e o elemento C. Os elementos A e C pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Sim, ó, todos estão no terceiro período. Esse 3 aqui indica o terceiro período. E por último, os elementos A, B e C pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Para eles pertencerem ao mesmo grupo, eles têm que ter a mesma terminação. E um é P3, outro é P5, outro é S2, então não pertencem ao mesmo grupo, porque terminam, a sua distribuição eletrônica termina diferente. Questão número 6. Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. Um tipo de munição traçante usado por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química associada um traço de cor correspondente bastante característico. Com relação à espécie química, componente da munição desse exército, sabe-se a representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence aos metais alcalinos terrosos da tabela. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui número de massa 137 e número de nêutrons 81. Sabe-se também que uma das espécies apresentadas na tabela do item é a do item 3, que mostra a relação de cor emitida característica conforme a espécie química e sua distribuição eletrônica, é a responsável pela cor do traço de munição desse exército. Tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características. A gente está aqui, né? Estamos aqui com as nossas afirmativas, né? Metais alcalinos da tabela periódica, alcalinos terrosos, massa 137, número atômico 81, ok? E aqui a gente tem a nossa tabelinha, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente já pode eliminar alguém aqui. Por quê? A gente sabe que esse elemento é um metal alcalino terroso, né? Metais alcalinos terrosos terminam em S2, certo? E a gente tem alguém aqui que não termina em S2, que é o cobre. Então, não pode ser o cobre, ok? O que mais que a gente sabe? Que ele possui número de massa 137 e número de nêutrons igual a 81. A gente também sabe que massa é igual a número de prótons ou número atômicos mais nêutrons, certo? Se a gente substituir aí, ó, massa é igual a 137, o número de prótons a gente não sabe, mas o número de nêutrons a gente sabe que é 81, certo? Então, passando 81 para lá, a gente vai ver que o número de prótons é igual a 56, certo? Então, a gente tem que ver aí, ó, se o número de prótons é igual a 56, qual é a... Ele tem 56 elétrons também, né? E qual é a distribuição eletrônica que corresponde a 56 elétrons, certo? Então, 56 elétrons também. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pelos menorzinhos, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Magnésio tem número atômico 12, certo? Cálcio, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Número atômico 20. Não pode ser então, né? Vamos ver aqui o estrôncio, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36,
37 e 38, certo? Meu número atômico aqui é 38. E finalmente, né, provavelmente teremos nossa resposta aqui, ó. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, mais 2, 50, mais 6, 56. Nós temos aqui, ó, o nosso número atômico 56, certo? Então, a gente já sabe que a gente está falando do bário, que apresenta cor verde, certo? Então, se a gente for marcar aqui, ó, se a gente sabe que a gente está falando do bário verde, né? Considerando os dados contidos no item 1 e 2, atrelados às informações da tabela 3, a munição traçante descrita acima, empregada por este exército, possui o traço de coloração verde, ok? E vamos resolver nossa última questãozinha de hoje. Texto para a próxima questão. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8, na tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Então, qual é a informação que a gente tem, tá? Que ele é um metal de menor raio do grupo 8 da tabela periódica. Como assim o grupo 8? Reparem que ele não usou a nomenclatura 8B. Então, ele não está se referindo à nomenclatura antiga, né? Está se referindo à nomenclatura nova. Não falou família 8B, e sim grupo 8. Então, agora, na nossa nomenclatura nova, nós utilizamos na ordem das colunas, né? Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse aqui é o nosso grupo 8. Certo? E dentre todos os elementos que nós temos que foram citados aqui, o único pertencente ao grupo 8 é o ferro. Então, esse metal aqui de quem ele está falando é o ferro, certo? Então, pela aula de hoje é só. Nos vemos na semana que vem com mais exercícios. Até lá!